Olá, começa agora o ES em Debate. No programa de hoje, vamos discutir a lei sancionada pela presidente Dilma, que institui o sistema de cotas raciais e sociais nas universidades federais. De acordo com a nova legislação, 50% das vagas oferecidas por essas instituições serão destinadas a alunos da rede pública, negros, pardos e indígenas. O ES em Debate foi às ruas saber a opinião da população. As pessoas que não têm acesso ao ensino particular têm mais dificuldade no ingresso à universidade pública. Eu acho que isso é declarar que o negro é incapaz. Sou a favor, né? Dá mais oportunidade para os alunos, né? Para as pessoas, né? Fica mais acessível. Eu sou contra, porque para mim isso é um racismo. Eu acho que deveria arrumar outra forma de distribuir essas vagas. Tem pessoas aí que rala pra caramba também e acaba ficando de fora por causa dessas cotas aí. Só focar no ensino superior, eu acho errado. Acho que se o cidadão não tem uma base legal, ele no ensino superior ele não vai conseguir desempenhar tão bem. Eu sou completamente contra, até porque eu estudo numa universidade e eu sei o quanto que é difícil para os alunos de escola particulares que têm suas vagas diminuídas e também para os alunos de escola pública que têm sua educação diminuída também por conta disso. Eu acho que o correto seria melhorar a educação pública para que eles possam concorrer de igual para igual com os alunos de escola particular. Olá, está no ar mais um ES em Debate. Hoje nós vamos discutir as cotas raciais e sociais nas universidades federais instituídas por lei que já está em vigor. E para discutir esse assunto, nós estamos recebendo aqui no programa o José Vasconcelos, que é diretor pedagógico do projeto Universidade para Todos, e o Sérgio Majeski, que é professor da rede privada. José, você que vive diretamente essa realidade dentro do projeto Universidade para Todos, né? Qual a sua opinião sobre esse novo sistema de cotas? Essas cotas sociais que vão reservar metade das vagas nas universidades federais para alunos da rede pública. Bom, eu sou totalmente favorável por entender que ao longo da história você teve situações, né, vamos dizer, vou pegar lá no início da história, no início não, há mais de 100 anos atrás, com a abolição da escravatura. Você, naquele período, o negro se tornou livre. Ele se tornou livre para quê? Ele deixou de ser escravo do Senhor. Agora, não existia um projeto do governo naquele período, assim, como inserir esse negro na sociedade, como gerar oportunidade para estudo, para a constituição de família. Eles foram marginalizados. Ó, a partir de hoje você está livre, mas você não tem terra, você não tem moradia, você não tem condição de gerar um futuro para você e construir família a partir desse futuro que você vier a ter. Então, quer dizer, com isso, você analisa a história, você vê que o negro foi totalmente marginalizado. Nunca houve um projeto, um programa, uma possibilidade de geração de crescimento e desenvolvimento desse povo. Então, quando você adota e coloca como lei, um projeto de lei que você gera a possibilidade do negro, do índio e do pardo em geral, né, ele ter possibilidade de ascender à universidade através de um percentual de bolsa, você está fazendo justiça e um resgate histórico para mudar esse perfil. E na sua opinião, Sérgio, você atua na rede privada, né? Isso faz alguma diferença? Interfere na sua opinião ou não? Não, o fato de eu atuar na rede privada, eu não estou aqui defendendo pontos de vista da rede privada sobre o assunto, essa é uma opinião minha como educador, como pesquisador. Eu sou pós-graduado em gestão educacional e atualmente faço mestrado em políticas educacionais voltadas para o ensino médio. Então, é plenamente visível no Brasil que uma parte da sociedade sempre foi alijada do processo de desenvolvimento, não só os negros, mas os pobres de forma geral, né? Que a questão do preconceito e do racismo no Brasil, ele existe e ele é nítido, né? E se sobrepõe, né? O negro pobre, ele sofre dois preconceitos, né? Então, assim, o branco pobre sofre o preconceito de ser pobre. O negro por ser pobre. Se for nordestino, são 3, um se sobrepõe ao outro. Se for mulher, são 4. Se for deficiente, e assim se sobrepõe. Então, essa é uma questão que está posta e é nítida e é inegável, etc. A questão é que eu não concordo é que se faça justiça social ou que se pague um resgate ou se pague uma dívida social, cultural com negros, pobres e indígenas
criando cotas em universidades. Eu não creio que isso resolva o problema, seja lá de quem for, principalmente da forma com que as cotas são colocadas. E antes também eu gostaria de explicar que eu sou fruto da escola pública, né? Antes que alguém me taxe de elitista, né? De defensor da elite branca, capitalista, etc., que eu sou filho de trabalhadores desde a 7ª série, né? Da antiga 7ª série, né? Eu sempre estudei, trabalhei o dia inteiro, estudei à noite, sei o quanto é complicado a questão, né, de você trabalhar e estudar. Mas criar cotas, da forma com que elas são criadas, sem nenhum outro tipo de planejamento para melhorar a educação brasileira, isso não resolve o problema de ninguém. Primeiro, que se você considera assim, que então as cotas estão pagando uma dívida social ou racial, né? Estão pagando uma dívida com quantos e para quem? Né? Quem são esses quantos que estão recebendo esse pagamento? Essa é uma questão que merece questionamento. Por outro lado, sabemos hoje que as universidades públicas, elas mais ou menos, garantem vaga para cerca de 10% dos graduandos, o que é muito pouco, né? Então, assim, quantas pessoas se beneficiam efetivamente disso? É uma camada muito pequena. Uma outra coisa que me parece até meio que proposital é não evidenciar quantos por cento dos alunos de escola pública, pobres, negros, não interessa qual é a cor das pessoas, quanto é dessas pessoas que terminam o ensino médio. Porque as estatísticas mostram que de cada 100 alunos que entram na rede pública, não chega, talvez se chegar a metade que conclui o ensino médio, é muito. Então o que está acontecendo? Por que esses alunos não estão chegando ao final? E dizer que as cotas resgatam a população mais pobre do país não é verdadeiro, porque os mais pobres sequer concluem o ensino médio. José, e sua opinião sobre a evasão escolar? Bom, a meu ver, a evasão escolar, ela se constitui de alguns fatores que, com certeza, acontecem muito na rede pública e isso não acontece na rede particular. Primeiro, na rede pública, a formação dos pais daqueles jovens que estão na rede pública. Muitas vezes o pai e a mãe não têm formação nenhuma, não estudaram 2 anos. Então, quer dizer, para eles, o filho fazer um ensino médio já está querendo ir longe demais. Ele tem que largar aquilo para trabalhar como ajudante pedreiro e esse tipo de profissão. Não que seja inválido, mas sempre construir perspectivas futuras para a vida dele. Outra, o pai, muitas vezes um pai é um alcoólatra, a mãe está desempregada, aí o pai agride a mãe, ou agride o próprio filho. Então, quer dizer, falta uma estrutura familiar por trás daqueles jovens para eles se manter na escola. Então, a política do governo não é só botar o aluno na escola, é colocar esse aluno na escola pública, mas também ver quais são os programas sociais, com assistente social, com pedagogos, com acompanhamento a essas famílias, para que esses jovens venham a concluir o ensino médio, venham estudar e serem os elementos para aquela perspectiva futura que ele falou ali. Tem uma parcela que não consegue chegar à universidade e tem uma parcela de pobres que chegam com talento e tendo condições de brilhar e gerar perspectiva futura para aqueles que vão ser os filhos deles. Eu acho, por isso que as cotas são importantes. Porque é uma parcela de pessoas que jamais teriam possibilidade de entrar na universidade e com as cotas vão estar entrando na universidade, vão constituir famílias e a partir dessa geração começa a mudar um perfil social no Brasil. Alguns especialistas defendem que essas cotas sejam provisórias. Como que você vê essa questão? Bom, eles trabalham com a perspectiva aí de 10 anos. Bom, existe muito assim, eu vou entrar no outro ponto que é a questão da meritocracia. Por exemplo, você acha que o aluno que estuda, existem escolas aqui particular no estado que a mensalidade é R$ 1.500. Você acha que aquele aluno que estuda naquela escola e paga R$ 1.500 por mês e vai fazer um vestibular para medicina, o aluno que estudou na rede pública tem condições de ir lá e brigar de igual para igual com ele? Teria condições? Não tem. Sempre. Mesmo aquele que faz o projeto Universidade para Todos, ele não vai estar no mesmo padrão de conhecimento e de formação desse aluno da escola particular. Então, é onde entram as cotas. E as cotas vão ser um elemento para mudar esse perfil. Para, tipo assim, esse curso A, antes só entrava uma classe social A. A partir de hoje, com a implantação das cotas, vai estar entrando aquele cara que vem da classe C e D. Então, ele passa a ser um exemplo para aqueles jovens que o conhecem, que
muitas vezes não querem estudar e que estão caminhando para o caminho da droga, para vender droga, ser um aviãozinho, e ele começa a ver, pô, esse cara aqui é pobre como eu, sem oportunidade, está entrando na Universidade Federal, por que eu não posso buscar esse caminho? Então ele passa a ser uma referência para esse jovem. Então você acredita que as cotas devem ser definitivas? Eu acredito que talvez 10 anos e dali você tem uma avaliação, porque vai ter um novo perfil de jovens que vão estar se formando, vindo dessa origem mais pobre. E você, Sérgio, com relação a esse prazo para a implantação, né? Essa é a grande questão. O texto da lei diz que com 10 anos as cotas serão revistas. Ninguém diz sobre prazo de terminar ou não. Revisão pode significar que daqui a 10 anos se acha que isso é tão bom que vale a pena ampliar para 70%, 90%. Então, se trabalha, e quem defende as cotas, eu estou dizendo isso, é o discurso oficial do MEC, que as cotas tendem a elevar o nível do ensino médio, da educação básica. Ou seja, uma vez instaladas as cotas, então que agora os alunos das escolas públicas passam a ter um acesso mais facilitado nas universidades públicas, que teoricamente são as de excelência no país, então isso elevaria as notas do ensino médio e o nível do ensino médio. Até porque muitas pessoas migrariam das escolas particulares para as escolas públicas. Isso não é verdadeiro porque as cotas são sociais. Então, assim, se eu tenho um rendimento de R$30 mil por mês, coloco meu filho na escola pública, ele pode estudar a vida inteira. Ele não entra como cotista porque o meu rendimento está acima do que... Há uma limitação da renda. Da renda. Então, isso é altamente questionável que isso vá acontecer. Uma outra questão é que se eu tivesse um prazo para rever com a intenção de acabar com as cotas, junto a elas, tinha que estar entrando em vigor um projeto educacional com metas muito claras e bem estabelecidas a serem cumpridas com 10 anos. De tal forma, então, que daqui a 10 anos o ensino público tivesse alcançado um nível tão elevado que ninguém ia precisar nem de escola particular. Porque, na realidade, se o sujeito hoje, né, o exemplo que ele citou, o cara da escola particular que paga mensalidade, ele chega lá e entra, o outro não entra. É a questão, por que ele não entra? A questão não é que o fato dele ser pobre em si, mas o tipo de educação oferecida pelo país. Então, o problema não está na universidade, o problema está na base. E talvez choque um pouco, mas isso é uma opinião pessoal, até que ponto a universidade foi criada para fazer justiça social? Universidade é centro de excelência de formação e de pesquisa. Então, você vê, assim, as cotas, elas fazem parte daquilo que se chama de políticas afirmativas. Onde é que está a origem disso? Nos Estados Unidos. Desde 1978, que a Suprema Corte americana proibiu política afirmativa baseada em reserva de vagas. É proibido nos Estados Unidos. As universidades americanas ainda usam políticas afirmativas, mas diferenciadas. A Universidade do Michigan, agora há pouco tempo, teve que entrar na Suprema Corte para garantir uma política afirmativa que ela adotava, como outras adotam. Só que é diferente, não tem reserva de vaga. Então, assim, o que as universidades fazem é detectar, por exemplo, grandes talentos, etc., nas escolas públicas e dar um acesso facilitado a essas pessoas. Hoje a Unicamp, por exemplo, e a USP, que não são universidades federais, e hoje a USP é considerada a melhor universidade brasileira, é a única que entrou pela primeira vez em um ranking como uma das 100 melhores universidades do país, ela tem um sistema que não é de reserva de vaga, em que tem uma bonificação. Né? Existe uma bonificação em que o aluno da escola pública ele começa com uma pontuação X. Então, me parece um pouco mais justo. Mas a grande questão é que não existe um projeto de melhoria educacional efetiva para cumprimento de meta nos próximos 10 anos, de tal forma que daqui a 10 anos essas cotas pudessem ser abolidas. Para mim, elas vieram como ficar e, mais uma vez, enxergo nelas uma política de caridade do governo, uma forma de arranjar uma solução remendada ao invés de atacar o problema onde ele está. Ok, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente retoma o debate aqui sobre as cotas raciais e sociais nas universidades federais no ES em Debate. Continue acompanhando o programa. De volta ao ES em Debate, nós estamos discutindo as cotas sociais e raciais nas universidades federais instituídas por lei, uma lei que já está em vigor.
Estamos recebendo aqui no estúdio para falar sobre este assunto o José Vasconcelos, que é diretor pedagógico do projeto Universidade para Todos, e o Sérgio Majeski, que é professor da rede privada. José, qual o efeito direto das cotas sociais para o projeto Universidade para Todos? Aproveita e explica resumidamente como é que funciona esse projeto. A sigla é PUPT, né? É, PUPT. Universidade para Todos é um pré-vestibular destinado a alunos da rede pública e que funciona na Universidade Federal. Bom, diretamente para a gente não vai modificar tanto não, porque o nosso aluno, normalmente ele tenta o vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo. E na universidade ela já adota aí o percentual de 40% para aluno cotista. Então, quer dizer, é uma mudança pequena em relação ao que existia. Na questão do percentual de vaga para negros, para pardos e índios, também eu acho que a população do Espírito Santo ela tem um percentual menor assim, em relação a estados como a Bahia, que aí é 70% da população da Bahia, do estado da Bahia, é de negros e pardos. Aqui eu acredito que seja em torno de 30%, 40%. Então, quer dizer, vai estar dentro desse percentual de vagas mesmo estabelecido. Então, não vai modificar muito, não. Sérgio, e sobre a rede privada de ensino? Quais seriam os reflexos dessa lei, né, que determina essa reserva de vagas por critérios sociais? Eu não vejo mudança, porque, como ele já bem disse, a Universidade Federal do Espírito Santo já adotava 40%, só que eram apenas sociais, não eram raciais, né? A modificação é essa agora. Mas isso não afeta, em grande parte, o nosso aluno. E não acredito que isso provoque impacto nas escolas particulares, em função de que a mudança não foi tão brusca assim, então não vejo aonde é que essa mudança vai impactar as escolas particulares dessa forma. Agora, a grande questão é que quando você fala, por exemplo, os cursos chamados cursos nobres, né, cursos mais elitizados de uma universidade, medicina, algumas engenharias, o direito, né, que são os cursos mais concorridos. Se você observar e fizer uma análise de quem tem entrado nesses cursos oriundos da escola pública, em grande parte são alunos que estudaram, por exemplo, na Escola Técnica Federal, já eram alunos selecionados, porque ninguém acessa a Escola Técnica Federal, pelo menos não por enquanto, né? De outra forma, a não ser através de um exame de seleção, quer dizer, já são alunos selecionados. E de uma classe média baixa, que tem vamos dizer assim, uma estrutura um pouco maior. Por exemplo, 15 alunos da escola que eu trabalho entraram no curso de medicina como cotistas. Eles eram oriundos de escola pública, fizeram 1 ano, 2 anos, 3 anos de pré-vestibular e entraram. Então, é aquela questão, eu volto à questão, né, assim, quem está sendo atendido socialmente por essas cotas, não é verdade? E a grande questão, assim, né, você veja bem, eu volto ao ponto, né, do Estado, aonde o Estado está falhando? Que o aluno chega ao vestibular ou ao Enem e ele não consegue concorrer. Voltando só ao finalzinho da sua pergunta anterior, que eu acho que eu não concluí meu pensamento, porque, assim, as cotas, para mim, elas teriam validade como emergenciais, porque nós estamos numa situação, vamos dizer, emergencial, os pobres, os negros não entram na universidade, mas paralela a um projeto muito claro de melhoria da educação básica que não existe, né? Então, por isso que as cotas, elas são como pagamento de dívida histórica ou como uma forma de promover mobilidade social, elas são muito questionáveis. E eu discordo quando, assim, de apontar apenas a questão da estrutura familiar, a falta de exemplo, mas o que a escola oferece, por exemplo, o aluno trabalhador, assim, ele trabalha o dia inteiro. Qual é a possibilidade de uma pessoa que trabalha o dia inteiro, estudar à noite, chega na escola, uma escola desmotivada, sem estrutura, professores mal pagos, etc. Então, há uma responsabilidade gigantesca do Estado nisso. Porque, assim, às vezes quando se coloca muita culpa, né, na sociedade, na família, você vai eximindo a culpa do Estado, que é a quem, em primeiro plano, cabe prover a educação, né, e educação de qualidade. E é o que nós não vemos acontecer. Eu não sei se as pessoas estão acompanhando, ou quanto elas acompanham, porque é o meu tema de pesquisa no mestrado. Se você analisa os documentos oficiais, as propostas oficiais do governo para a educação básica, elas são fantásticas. Mas o Plano Nacional de Educação, que terminou em 2010, e o outro sequer foi aprovado, nós estamos há 2 anos já sem um Plano Nacional de Educação, essa que é a verdade. Então, o quanto foi cumprido? Nem 10%.
Então, se existe um compromisso verdadeiro com a educação, por que não se estabelece o Plano Nacional de Educação como meta efetiva e com metas claríssimas a serem cumpridas nos próximos 10 anos, para que se realmente transforme o ensino básico no Brasil, de tal forma que ninguém precise de cursinho ou escolas particulares ou de cotas para entrar na universidade. Né? E isso não está acontecendo. Por isso que eu acho que as cotas, ao invés delas servirem para motivar a melhora da educação pública, elas vão servir para um acomodamento do Estado. Porque agora, por exemplo, o Plano Nacional de Educação novo, ele foi aprovado na Comissão de Educação no Congresso, em que está previsto que nos próximos 10 anos o governo chegue a gastar 10%, não da arrecadação, mas do PIB do país em educação. Passou na comissão e já está no Senado. O ministro da Educação já disse que isso só é sancionado se o Congresso apontar de onde vai vir esse dinheiro. Ou seja, não se faz educação de qualidade sem dinheiro. É óbvio que falta gestão. E falta muito mesmo, gerir muito melhor os recursos públicos, isso não só na educação, na saúde e na segurança. Mas se observa claramente que o discurso da preocupação em melhorar a qualidade educacional do país através das cotas, ele é um discurso falacioso, ele é um discurso mentiroso. O tema é polêmico, né? José, de acordo com a lei, a nota do Enem será a ferramenta principal para definir o preenchimento dessas vagas reservadas. Mas as universidades vão poder adotar também mecanismos complementares, né? Você considera suficiente esse critério de seleção através do Enem? O que acontece é que todas as federais, normalmente há uma orientação do MEC para que as federais utilizem só o Enem como ferramenta de inclusão nas universidades. Só que uma boa parcela das federais ainda mantém aquela outra fase discursiva, é o que acontece no Espírito Santo. Eu, particularmente, sou favorável que, além do Enem, você continue com essa etapa discursiva, porque você consegue extrair o melhor do melhor que você tem ali, tanto da rede pública como da rede particular. Porque se você utilizar só o Enem, eu acho que vai acabar gerando um talento com bom potencial naquela área específica que ele deseja, e ele ficou para trás por causa da prova do Enem. Então, é importante, eu acho, continuar com esse modelo. Sérgio, e você, sua opinião sobre esse uso do Enem, né? O Enem ser a ferramenta principal para a seleção desses cotistas, né? Você acredita que as universidades vão continuar com os modelos de seleção que elas já adotam? Complementado, porque não é só a nota do Enem mais, né? O aluno tem que fazer a segunda fase. No caso da Universidade Federal do Espírito Santo, ele tem as discursivas e a redação da própria universidade, que a UFES não considera a redação do Enem, ela considera só a pontuação das questões de múltipla escolha. Então, por enquanto, vai continuar assim. Mas, assim, muitas universidades federais no Brasil, elas aboliram a segunda fase, como a UFOP, como a Federal de Juiz de Fora, como a Federal do Rio de Janeiro. Elas aboliram a segunda fase. Então, elas usam exclusivamente a prova do Enem. Não está descartado que, futuramente, a Universidade Federal do Espírito Santo não venha fazer isso também. O que, a meu ver, é lastimável. Porque as universidades têm autonomia para isso. Elas têm autonomia para isso. Mas eu acho lastimável quando se tira a segunda fase, porque é ali que também vai se detectar uma certa habilidade do aluno, ou uma afinidade, melhor dizendo, com determinadas áreas de conhecimento. Porque a prova do Enem em si, uma prova única para o país inteiro, ela já é questionável. Porque num país com a diversidade cultural e com os desníveis de desenvolvimento entre os entes federados, já era para se questionar a validade de uma prova lá no estado do Amapá, no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, ou no Espírito Santo, e se o aluno aí, então ele tem o mesmo nível, ele tem os mesmos conhecimentos, as habilidades dele para determinadas coisas são as mesmas, teria que se questionar isso também, né? Que não é questionado. E é curioso como os próprios documentos e os projetos do governo, eles às vezes se contradizem. Por exemplo, na década de 90, quando foram lançados os parâmetros curriculares nacionais, tem uma parte diversificada. Ou seja, essa parte diversificada você pode trabalhar várias coisas. E diz e orienta nas diretrizes curriculares nacionais e nas orientações curriculares nacionais, está previsto
que deve se enfocar em cada lugar, fazer adaptações do currículo de acordo com a realidade daquelas regiões. Então, por exemplo, qual é a validade hoje de você trabalhar no ensino médio, no Espírito Santo, a literatura capixaba, a arte capixaba, a geografia capixaba, a história capixaba, se o foco do aluno é o Enem, e nada disso vai cair no Enem, então, no máximo, isso pode cair numa questão na segunda fase de Geografia e História para os alunos daquela finalidade. Então, a prova do Enem, ela também, como elevação, como instrumento para elevar o nível do ensino no Brasil, ela também é questionável. Para a gente encerrar, vamos falar rapidamente das cotas raciais. Né? A lei prevê, dentro desse percentual de 50% de reserva de vagas para os estudantes de escolas públicas, vai haver uma redistribuição de vagas para a questão racial, que devem ser preenchidas por critérios raciais. Né? Esse percentual vai variar de acordo com a região. De acordo com a região, exatamente. Como que você vê essa inclusão, né, dessas cotas raciais dentro de todo esse sistema? Eu acho importante. Eu acho que se nós pegarmos a Universidade Federal, ela tem em torno de 4 mil vagas, não é isso, Majéssica? Em torno de 4 mil vagas. Seria 2 mil para cotista. E, teoricamente, 50% dessas vagas seriam destinadas a famílias com até um salário mínimo e meio, quer dizer, 1.000 vagas, e as outras para esse critério. Eu acho que é válido. Por exemplo, se for colocar aí nesse percentual, vamos supor que a gente tenha 10% de negros no Espírito Santo. 10% dessas 2 mil vagas seria 200 vagas. Então, seria 200 vagas para negros. Não são só negros, né? Também lembrando não, assim, que são botando, assim, negros, pardos, indígenas, isso, né? Aí... As raças mesmo. E você, Sérgio? Se as cotas sociais elas já são polêmicas, as raciais são muito mais, principalmente pela questão de ser o Brasil o país mais miscigenado do mundo. Portanto, classificar, porque a lei diz que cada universidade ou cada instituição pode adotar o critério, mas que a primeira questão é a autodeclaração do sujeito, né? Então, quem define efetivamente até que ponto eu posso ser considerado pardo ou não, assim, qual é a tonalidade da pele, porque essa é a questão, não é a raça, é a pele que vai definir isso. Qual a tonalidade da pele em que, a partir desse momento, eu deixo de ser pardo e eu sou branco? Ou o inverso disso, né? Então, creio que ainda é mais polêmica essa questão da cota racial, né? Eu acho que ela vai ainda abrir muitas questões, muitas polêmicas. Embora o STF tenha considerado justo, o próprio artigo 5º da Constituição Brasileira veda Estados, União e municípios de tratar os cidadãos brasileiros de forma desigual. E as cotas, a despeito, não sou jurista, a despeito da interpretação dos ministros, a Constituição me parece com um texto bem claro, que aí você cria tratamento desigual. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo acabou, o debate foi bom, né? Muitas polêmicas, opiniões foram lançadas aqui, houve divergências. E eu agradeço a presença de vocês aqui, ao Sérgio Majewski, professor da rede privada, e ao José Vasconcelos, que é o coordenador pedagógico do projeto Universidade para Todos. Este foi mais um ES em Debate. Nós discutimos aqui a lei que instituiu as cotas sociais e raciais nas universidades federais. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. TV Assembleia, Canal Cidadão.